minha glória, da segunda casa será maior. Graça e paz, mais uma noite aqui, reunidos na presença do Senhor, para que nós possamos ouvir uma palavra que vem do trono de Deus, né? Uma palavra que eu creio que hoje vai ser impactante nas nossas vidas, uma palavra que vai falar sobre o tempo de cumprimento da promessa e o quanto que isso daí tem afetado as nossas vidas, né? Então eu queria convidar você hoje a estar orando comigo, orando com os irmãos da Igreja Evangélica Mostra da Oração, né? Para quem não me conhece, meu nome é Dirson, sou pastor aqui no ministério, junto com a pastora Inês, que inclusive eu agradeço essa rica oportunidade de estar aqui trazendo essa palavra e ministrando a igreja hoje. Então eu queria convidar você que está em casa aí a fechar os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento, Senhor, eu na minha fé, a fé do meu irmão, Senhor, entro na sua santa e sagrada presença, Senhor, agradecendo por mais um dia de vida, Senhor, agradecendo pela rica oportunidade de estarmos aqui diante de Ti, Senhor, buscando a Tua face, ouvindo a Tua voz, Senhor, e nos transformando através da Tua palavra, Senhor. Eu peço também, Pai, encarecidamente por esta nação, Senhor, por esse povo, por essa terra, Senhor. Nós estamos numa fase, Pai, onde o governo está liberando aos poucos, Pai, e está tendo uma corrida desenfreada, Senhor, em busca de idas a shoppings, a comércios. Nós sabemos que é necessário, Senhor, mas também pedimos que o Senhor venha guardar, Pai, essas pessoas, Senhor. Mas sobretudo, Senhor, seja sempre feita a Tua vontade e o Teu querer, Senhor, porque tudo é Tua permissão e nós estamos aqui para aprender o que o Senhor tem para nós a respeito dessa pandemia, Senhor. Trabalha os nossos corações, Senhor, trabalha as nossas mentes, guarda, Senhor, os empregos daqueles que têm, Senhor, e concede uma porta, Pai, uma válvula de escape para aquele que necessita, Senhor. Também abre, Senhor, as janelas do céu, Senhor, sobre essa igreja, sobre esse ministério, Senhor, para que sempre haja abastança na casa do Senhor, Pai, e que nunca venha faltar nada, Senhor. Nos dá da Tua direção, nos dá da Tua sabedoria, desde já te oramos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Igreja, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o tempo da promessa. Por que sobre o tempo da promessa? Porque todos nós temos uma promessa. A primeira promessa que nós temos é da vida eterna, né? É para aquele que crê no Senhor, ele terá a vida eterna. Aquele que confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele terá a vida eterna. E essa é a nossa primeira promessa. Só que muitas vezes nós deixamos essa promessa de lado, nós esquecemos dela, porque o tempo de cumprimento dessa promessa será somente quando o Senhor nos recolher para a glória dele, né? E nós temos também outras promessas. Nós temos promessas que o Senhor nos deu de estarmos com a nossa família servindo na casa do Senhor. Nós temos algumas promessas de carro, de casa, apartamento, enfim. Cada um tem uma promessa que o Senhor dá. Cada um tem um particular com o Senhor. Só que o tempo de cumprimento dessa promessa nem sempre é o nosso tempo. A igreja, ela não é um lugar de troca. Não, o Senhor me prometeu, então eu vou lá na igreja para cumprir a promessa, para ver a promessa ser cumprida. Ou eu vou então para a igreja para que o Senhor me dê uma promessa, né? E nós precisamos entender que toda promessa que é feita pelo Senhor, Ele é fiel para cumprir. E Ele cumpre sempre no tempo dEle. E na palavra aqui nós vamos ver em Josué 14 que foi assim com Caleb, né? Eu convido a igreja a abrir a Bíblia em Josué 14, a partir do verso 4. Aliás, perdão, a partir do verso 5. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Então, os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal. E Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhes disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti? Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia a espiar a terra.
e eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos, que subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então aqui, Caleb, ele recebeu uma promessa. A promessa de conhecer a terra prometida, de herdar a terra prometida. E essa promessa, ela é cumprida dentro do tempo do Senhor. Não antes nem depois. Só que a forma como nós estamos, ela pode adiantar ou ela pode retardar a promessa do Senhor. Por que ela pode adiantar ou ela pode retardar a promessa do Senhor? Porque se a promessa que o Senhor nos deu, que era para nos abençoar, nós recebemos a bênção e nos desviamos da igreja, ou seja, nosso coração não estava em agradar ao Senhor, em servir ao Senhor. Nosso coração estava em receber o bem da promessa. Aqui não, aqui ele tinha no coração dele de ser fiel ao Senhor em todos os momentos. Ele tinha no coração dele a vontade e o desejo ardente de continuar servindo ao Senhor. E ele perseverou em servir ao Senhor. Então o primeiro ponto que nós temos que fazer quando recebemos uma promessa, seja ela de qual tipo for, é perseverar em seguir ao Senhor. Você recebeu uma promessa de emprego, começou a trabalhar, está difícil aquele emprego, está sendo pesado para você, está sendo sacrificante para você, persista, continue, porque você vai receber o galardão, que é o teu salário, que é a manutenção da tua família. Agora, se na primeira dificuldade você falar, não, eu não quero, está muito difícil, eu não suporto isso, eu não consigo, você vai estar desistindo da promessa do Senhor. Mas certifique-se que isso é uma porta aberta pelo Senhor. Se Ele não está te tirando da tua família, da comunhão com a tua família, Ele não está te tirando do convívio com a igreja, e Ele está te trazendo bênção, é do Senhor. Agora, se Ele está te afastando completamente da tua família, você não tem mais tempo para cultuar, você não tem mais tempo para orar, você não tem mais tempo para fazer nada, certamente é hora de repensar se isso é uma promessa do Senhor. Porque todas as promessas, elas acrescentam bênçãos. Todas as promessas, elas trazem para nós uma certa tranquilidade, ainda que essa promessa demore para se cumprir. Nós vamos ver aqui no caso de Caleb, a promessa demorou 40 anos. Muitos desistiram, muitos não acreditaram quando o Senhor falou que ia dar a terra para eles. E quando o Senhor promete, igreja, nós não temos que duvidar do Senhor, porque Ele não é homem para se arrepender. Ele é fiel para cumprir com todas as promessas dele. E Ele cumpria antes, cumpre hoje e continuará cumprindo. Só que nós temos que entender que isso é no tempo do Senhor. Vamos ver aqui a partir do verso 8. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que já hoje sou da idade de 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era tal? Tal é agora a minha força para a guerra e para sair e para entrar. Agora, pois, dai-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouvistes que os anaquins estão ali, grandes e fortes cidades há ali. Porventura o Senhor será comigo para os expelir, como disse o Senhor.
Então, olha aqui o segredo. Ele soube esperar o tempo da promessa do Senhor. Imagina, os anos foram passando, as dificuldades foram chegando, né? Mas ele perseverou em seguir ao Senhor. Ele continuou firme naquilo que ele tinha, porque ele sabia quem havia prometido. Ele tinha clareza sobre a promessa. Então, outro ponto que nós temos que sempre ter em mente é a clareza da promessa. Porque quando eu tenho a clareza da promessa, eu não esqueço quem prometeu. Quando eu tenho a clareza da promessa, não importa a circunstância que venham falar, olha, não vai acontecer, tua família está toda desmoronando, não vai estar na casa do Senhor. Não, você tem a clareza da promessa. Se o Senhor falou que você e sua família serviriam ao Senhor, não importa o tempo. Porque para o Senhor não há um dia é um ano é um dia. Não há a ordem cronológica que nós conhecemos para o Senhor. Mas para nós, o importante é o quê? Saber que a promessa será cumprida. É saber que nós temos a plena convicção de que isso acontecerá nas nossas vidas. E aqui Caleb fala, eu era tão forte como há 45 anos atrás. A mesma força, a mesma garra, a mesma determinação ele tem agora, com a idade de 85 anos. Ou seja, ele não deixou o tempo corroer as forças dele. Ele não deixou as circunstâncias o paralisar. Ele não perdeu a direção. E ele não deixou de servir ao Senhor. Terceiro ponto, pare de murmurar. A murmuração nos afasta da presença do Senhor. A murmuração nos coloca uma barreira para nós desistirmos. E essa barreira somos nós mesmos que criamos. Por que a gente cria essa barreira? Como uma desculpa. Ah, o Senhor não me ouviu. Ah, o Senhor não me abençoou nessa parte. A promessa não se cumpriu. Ora, foi o Senhor que falhou? Ou foi você que achou que não ia acontecer? Que você achou melhor ir com a força do teu braço? Igreja, quando nós vamos com a força do nosso braço, certamente a gente cansa. Mas quando nós depositamos tudo nos braços do Senhor e seguimos conforme a vontade dele, o fardo é suave e leve, ainda que passe por um processo de depuração no tempo. Por que esse processo é necessário? Para que quando você receba a bênção, você esteja maduro para compartilhar dessa bênção. Para que você possa dar valor à bênção que o Senhor te prometeu. E principalmente, não podemos esquecer qual é o nosso foco principal, qual é a nossa maior bênção. A nossa maior bênção é a vida eterna. Todas as outras bênçãos, elas são passageiras. Todas as outras bênçãos, elas podem acrescentar sim momentos alegres, momentos de prazer, mas elas são passageiras. A nossa grande bênção vai ser na glória no céu. Só que precisamos entender que o Senhor, quando Ele nos dá essas bênçãos, quando Ele nos dá a oportunidade de nós realizarmos as promessas, elas têm que ser para edificar a igreja de Cristo. Se você tem promessa de um ministério para evangelizar, corra atrás, se qualifique para a promessa. Esse é um outro ponto. Se prepare para receber a promessa. O Senhor falou que vai te dar uma casa, já começa desde já a rabiscar o projeto. Já começa a imaginar como é que vai ser o quarto, como é que vai ser a cozinha, como é que vai ser a varanda, como é que vai ser o quintal. Para quando chegar a promessa, você sabe o que fazer com ela. Ah, o Senhor te prometeu, te deu uma promessa de crescimento espiritual. Poxa, você vai dominar a palavra, você vai saber pregar, saber ministrar, saber falar. Comece a ler a palavra, comece a pregar para você no espelho, comece a fazer esboços, rascunhos, não importa. Faça aquilo que é necessário para que você possa receber a bênção. Ela vai chegar no tempo do Senhor, mas você pode se capacitar, você pode se preparar. E isso é perseverar servindo ao Senhor. Isso é perseverar seguindo a vontade do Pai. Em todas as áreas. Aqui, Josué, ele não desistiu
em momento algum. Imagina que ele foi com mais 20 pessoas lá espiar a terra. E eles não receberam a herança, porque eles duvidaram do Senhor. Nós não podemos duvidar do Senhor, porque toda vez que nós duvidamos do Senhor, nós paramos, nós congelamos. E o Senhor hoje, Ele te convida para largar as tuas tendas, para largar as tuas promessas, para largar os teus objetivos que você tem dentro da igreja, para que você possa alcançá-los, para que você possa recebê-los. Veja que em Josué 1:3, o Senhor havia feito uma promessa a Josué: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Da mesma forma, em Josué 14:10, 15, que nós vemos que Caleb, aos 85 anos de idade, ainda se mostrava forte e vigoroso para ampliar as suas conquistas e tomar posse de uma terra ocupada por gigantes. Em Josué 17, do verso 17 e 18, constatamos que Josué mandou a tribo de Efraim e de Manassés ampliarem as suas conquistas e expulsarem os inimigos do território. Em 1 Samuel 7,14 é dito que Israel reconquistou o território perdido para os filisteus e tomou posse da terra. Então eu te convido hoje para tomar posse da tua terra. Eu te convido hoje para tomar posse da tua promessa, para a tua promessa ser cumprida sim na vontade e no tempo do Senhor. E você persevere dentro dessa promessa. Fique firme sabendo que o Senhor é fiel para cumprir. Assim como Ele te deu uma promessa de vida eterna, Ele vai cumprir. Então se prepara para o dia da glória. Se prepara para receber o teu galardão. Não espera que você tenha reconhecimento aqui na terra, porque o reconhecimento é nos céus. O reconhecimento é do Senhor. É lá sim que nós vamos ter o nosso verdadeiro reconhecimento. É importante nós ampliarmos as nossas fronteiras. Por que é importante nós ampliarmos? Porque quando a gente amplia, a gente tem uma visão do todo. Quando a gente está limitado à nossa situação, a gente fica olhando só para o problema. Às vezes, é necessário dar um passo para trás para olhar o todo. Sair fora da caixinha para poder olhar a situação como um todo. Quando você consegue olhar a situação como um todo, você consegue reconhecer que você é dependente do amor de Cristo. Você é dependente do Senhor. E quando nós somos dependentes, nós sabemos que o Pai, Ele supre todas as nossas necessidades, inclusive as promessas. O Senhor nos abençoa. O Senhor derrama sobre nós tudo aquilo que Ele tem para nós. Mas, por outro lado, quando eu alargo a tenda, eu tenho que colocar a mão no arado. Para eu alargar a tenda, para eu fazer algo, eu tenho que ser proativo, eu tenho que ir ali batalhar pelo sustento, batalhar pelo crescimento. E isso, às vezes, vai criar bolhas na mão, vai criar calo. Muitas pessoas, como é que criam calos espirituais? Ajoelhando e orando ao Senhor. Quantas vozinhas, que você perguntar para elas que têm anos e anos de evangelho, quantas vezes elas ficaram com o joelho esfolado, ou ralado, ou com calo, de ficar ali, orando pelos seus filhos. E viram filhos sendo transformados. Viram maridos deixando a bebida, deixando o vício do álcool, da prostituição, e se tornaram homens e mulheres de Deus. Mas para isso, houve-se um preço. O preço de oração. O preço de falar: Senhor, eu realmente quero receber essa promessa. Eu me coloco na condição de receber essa promessa. Senhor, pode me usar, eu estou pronto. Quando você se coloca nessa condição, é a hora do Senhor te abençoar. Mas quando você se coloca na situação de coitadinho, não é a hora do Senhor te abençoar, é hora de Ele te carregar no colo. É hora de Ele te tratar. Mas quando você fala: eu estou forte, eu posso receber, eu estou pronto, e se coloca na condição de estar pronto, as promessas, elas nos alcançam.
Mas por que ela nos alcança? Porque nós estamos olhando para o alto, para o Senhor, e nós sabemos que a força vem dele, única e exclusivamente dele. Então, igreja, saiba que o Senhor tem promessa na tua vida. O Senhor tem desejo de realizar as tuas promessas. E o Senhor também nos prometeu a vida eterna, e Ele vai cumprir com a promessa dele. Então, persevere em seguir ao Senhor. Não importa a condição, não importa o momento que você está vivenciando, não importa o tamanho da tribulação, persevere em seguir ao Senhor. Persevere em ler a palavra, persevere em praticar a palavra, e certamente as bênçãos e as promessas te alcançarão. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu oro, Senhor, pela vida de cada um, Senhor, das pessoas que ouviram essa palavra, Senhor, para que elas possam ter uma visão clara das suas promessas, Senhor, e possam tirar, Pai, do coração delas as promessas que não sejam iguais às tuas, Senhor. Eu oro, Pai, para que as nossas promessas sejam as promessas que o Senhor tem para nós, Senhor, para que ela possa se cumprir no tempo da tua vontade e do teu querer, Senhor. Nos dá a tua direção e nos torna, Senhor, nossa fé cada vez mais forte, para que nós estejamos prontos a receber essa promessa, Senhor. Que nós possamos ter clareza e certeza, Pai, da tua vontade para as nossas vidas, Senhor. E os desígnios do Senhor se cumprirão, Senhor. Então eu oro para que cada um, Pai, a partir de hoje, possa, Senhor, olhar para dentro de si e saber identificar quais promessas são do Senhor, e possa tirar do coração aquelas que não são da tua vontade, Senhor, e capacita cada uma delas para que no seu tempo sejam cumpridas. É o que eu te oro e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.